Irmãos, abra sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Nós leremos inicialmente o capítulo 5, versículo 20, e depois capítulo 7, versículo 48. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 5, nós vamos ler o versículo 20 e depois o capítulo 7, versículo 48. Lucas 5, 20, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Pule comigo lá para o capítulo 7, versículo 48. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Mensagem é uma forma de comunicação onde se passa uma ideia, um ensinamento, informação e, às vezes, sentimentos. Uma mensagem tem um remetente e um destinatário. E uma mensagem, ela pode ser transmitida de várias formas. Nós temos hoje muito utilizado a mensagem de texto, o WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp? Tem gente que não tem o WhatsApp ainda. Tem gente que não tem. Uma mensagem de texto, tem gente que não gosta de mensagem de texto. Tem gente que você escreve e ela responde assim: ok. Não é? Já outros amam um áudio. Tem gente que não gosta de áudio. Tem gente que detesta áudio. O áudio mais longo que eu recebi foram de 14 minutos e 27 segundos. Sim, a gente recebe áudio assim, irmãos. Tem a mensagem por linguagem corporal. E isso também diz muita coisa. Quando alguma coisa acontece, a pessoa fecha o rosto, ou sorri, ou fica contente, e ela está passando uma mensagem que gostou ou não de determinada coisa. Tem a mensagem por sinais, por exemplo, o pessoal da Libras. Isso aqui significa: Deus te abençoe. É uma das pouquíssimas coisas que eu sei em Libras. Que Deus te abençoe. Uma mensagem é uma forma de comunicação onde você passa uma ideia, um sentimento, um pensamento, um ensino. Mas uma coisa, irmãos, é importante a gente frisar. Nós precisamos conhecer o remetente e o destinatário da mensagem. Porque, como eu disse, tem gente que às vezes escreve por mensagem e parece que ele está sendo extremamente bruto. Mas quando nós conhecemos a pessoa, nós sabemos que não. Ele apenas não gosta de escrever muito por mensagem. Por isso que é importante você conhecer quem está te mandando a mensagem. E quando você for mandar uma mensagem para alguém, é importante que você conheça o destinatário da mesma. Porque senão isso pode trazer uma confusão. Eu já perguntei para a gente: está bravo comigo por alguma coisa? Porque você escreve e às vezes todo empolgado: não, isso aqui. Tá bom. Bom dia, como é que você está? Não sei o quê. Bem. Por texto. Aí você vai conversar pessoalmente, não é nada daquilo. É importante conhecer o remetente e o destinatário, porque às vezes a mensagem sai do remetente de uma forma e chega no destinatário de outra completamente diferente. Quando falamos de um remetente, ao dizer algo, nós precisamos entender a sua intenção, a autoridade daquilo que está falando, o poder e a veracidade na vida daquele remetente. Porque, de repente, uma mensagem pode ser dita com uma outra intenção do que aquela própria mensagem está dizendo. Isso acontece muito. Muito. É por isso que nós vamos pensar, nesses próximos domingos, sobre mensagens que só Jesus diria.
O texto que li apresenta uma mensagem, uma frase de Jesus. E a frase é: os teus pecados te são perdoados. Há uns anos atrás, eu não sei quem lembra, quando o líder da Igreja Católica esteve por aqui, ele virou para uma pessoa e disse exatamente a mesma frase: os teus pecados estão perdoados. Só que, no efeito prático da coisa, essa mensagem não teve valor nenhum. Por quê? Porque se ele disser isso, se eu disser isso, qualquer pastor disser isso, os teus pecados estão perdoados, isso não tem efeito prático nenhum. Porque foi dito por um remetente que não tem autoridade para dizer. O que só Jesus diria. Porque o único que tem autoridade para dizer os teus pecados estão perdoados é Jesus. É o único. Ninguém mais pode direcionar essa mensagem para alguém. Absolutamente ninguém. Essa frase, na palavra de Deus, foi dita 2 vezes por Jesus, nos 2 textos que li. Tanto para a mulher pecadora, quanto para o paralítico. O paralítico no capítulo 5 e a mulher pecadora no capítulo 7. E, irmãos, quando nós pensamos nessa frase, os teus pecados estão perdoados, essa frase traz alívio, essa frase traz uma nova oportunidade, essa frase traz esperança, essa frase traz redenção. Mas muito mais importante do que a frase em si, está em quem diz a frase. E quem pode dizer isso é só Jesus, o Filho de Davi, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você ouvir essa frase de qualquer outra pessoa, saiba, isso não tem validade nenhuma. Mas se essa frase foi dita por Jesus, tem toda a validade, tem toda a credibilidade. E nós podemos acreditar piamente de que, de fato, os nossos pecados foram perdoados. Os 2, tanto o paralítico quanto a mulher pecadora, se apresentam diante daquele que tem autoridade para dizer essa frase, de algumas formas que nós vamos ver. A primeira, eles foram até Jesus. O paralítico foi com a ajuda dos amigos. E eles chegaram até Jesus, e é interessante que Jesus olha para eles com fé. Nós precisamos ir até Jesus com fé, não duvidando. Tem muita gente que, infelizmente, hesita em ir até Jesus por conta daqueles que estão ao seu redor. A frase é poderosa, e eu digo aqui em nome de Jesus que se você está precisando de perdão, vá até Ele para ouvir dele essa frase, que só Ele pode dizer. Só Ele, só Jesus tem o poder de declarar perdão sobre a sua vida. É uma frase que só Jesus pode falar. Agora, olha só, entendam aqui o nosso papel. Nós não somos os remetentes da mensagem. Nós somos os mensageiros. E quem são os mensageiros? Aqueles que pegam a mensagem do remetente e levam até o destinatário. Não há como você desassociar a mensagem do remetente dela. É impossível desassociar. Então, quando essa mensagem chega ao nosso coração, a mensagem de perdão de pecados, nós temos que associá-la a Jesus Cristo, que foi aquele que subiu numa cruz, derramou o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E não existe pecado
que não possa ser perdoado. E isso é tão importante, porque a mulher pecadora, embora a Bíblia não relate especificamente qual eram os seus pecados, mas a Bíblia diz que eram muitos. E o Senhor os perdoa. Por isso, em nome de Jesus, vá até Cristo se você precisa do perdão dele. Só Ele pode dizer para você que você está perdoado. Só Ele pode perdoar os seus pecados e tirar todo tipo de condenação e culpa que possam pairar sobre o seu coração. No versículo 20 do capítulo 5, o destaque está na fé daqueles que levaram o paralítico até Jesus. No versículo 50 do capítulo 7, Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Por isso que nós devemos chegar diante de Jesus com fé, crendo no amor, crendo na graça, crendo no poder que Cristo tem em perdoar. O poder de Jesus é tão grande, mas tão grande, que todos os pecados de todas as pessoas podem ser perdoados se essas forem até Jesus com fé. Os teus pecados estão perdoados, diz Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas eles não foram apenas com fé, mas também com muita humildade. Eles olharam para Jesus e reconheceram quem Jesus era. E reconheceram quem eles próprios eram. E isso aqui é muito importante. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, nós precisamos saber quem Jesus é e entender a nossa condição de pecadores, de pessoas que erram, de pessoas que fazem aquilo que Deus não se agrada. Infelizmente, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas tão soberbas, tão orgulhosas, que não querem chegar até Jesus para pedir perdão. O paralítico, mesmo com toda a limitação que o impedia de chegar até Cristo, precisava de ajuda e foi até Jesus com a ajuda de seus amigos. A mulher, de maneira mais intensa, ela entra com um vaso de alabastro, uma coisa maravilhosa, com um perfume caro, e ela quebra o vaso e derrama o perfume e adora a Jesus em um ato de profunda humildade. Ela chora muito porque ela tinha muitos pecados. Então a pergunta que faço é: temos olhado para Jesus? Temos observado quem Jesus é? Temos valorizado o Senhor? Porque o perdão de Cristo é muito valioso para ser banalizado. O Senhor não quer que nós andemos de qualquer jeito, com um pensamento cauterizado do tipo: Jesus vai me perdoar mesmo, então eu posso pecar à vontade. Isso é banalizar o perdão de Cristo que foi conquistado na cruz. Não podemos fazer isso. O perdão de Cristo é justamente para nós não andarmos em pecado. Existe maior graça para os que se apresentam diante de Cristo com humildade. Porque os soberbos são resistidos, mas aqueles humildes recebem do Senhor mais graça. Porque só Jesus poderia dizer o que disse sobre os pecados serem perdoados, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, foi a parte ofendida e é a parte ofendida quando nós pecamos. Por isso que devemos ir até Ele. Porque nós temos que reconhecer que se fôssemos tratados como merecíamos ser, todos nós estaríamos mortos, todos nós estaríamos sem esperança. Mas o perdão de Cristo nos proporcionou uma nova oportunidade de andarmos com Ele, lutando contra os nossos pecados. Mas se cairmos, devemos ir a Ele para ouvir dEle: os teus pecados estão perdoados.
Foram até Jesus, tanto o paralítico quanto a mulher, foram até Jesus com o coração contrito, com o coração aberto, e receberam do Senhor o perdão maravilhoso e gracioso. Nós somos dependentes do perdão de Deus. Nós somos carentes do Senhor. Cada um de nós. Eles foram até Jesus com fé, eles foram até Jesus com humildade, e eles foram até Jesus com coragem. Coragem por quê? Porque nas 2 vezes que Jesus disse isso, pessoas o questionaram. Quem é esse? Diz blasfêmias. Quem é esse que perdoa pecados? Quem ele pensa que é? Importante dizer que quando Jesus estava diante do paralítico e Jesus diz isso, os teus pecados, homem, os teus pecados estão perdoados, ou filho, os teus pecados estão perdoados, e há aquela murmuração, Jesus, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou toma o teu leito e anda? Então tá bom. Para que vocês saibam quem é que está dizendo, toma o teu leito e anda. E o paralítico levantou curado. Por quê? Porque muito mais força que a mensagem possa ter, Jesus, o dono da mensagem, tem. E ele levanta um paralítico, e para ele, levantar um paralítico, ressuscitar um morto, curar alguém, é fichinha. Mas o eterno milagre está no seu próprio perdão, irmãos. Sabe por quê? Porque é a cura de uma doença que nós nunca mais vamos ter. É a cura de uma alma que caminhava para o inferno e graças ao perdão do Senhor caminha para o céu. A classe religiosa da época vivia uma doença chamada religiosidade. E eles não se importaram com isso, porque veja, o doente naquela época era tratado como uma escória. Se um pecado se tornasse público, vixe, o que é que aconteceria com a pessoa? Lembram da mulher que foi apanhada no adultério, que foi para ser apedrejada? Era assim. E Jesus quebra a religiosidade, dizendo: os teus pecados estão perdoados. Jesus quebra isso. Por isso que nós devemos chegar até Jesus sem julgamentos. E se há alguém aqui que julga o pecado do seu irmão, há um aviso muito sério, contido lá em Mateus capítulo 7, nos primeiros versículos, que aquele que julga vai ser julgado da mesma maneira que julgou. É por isso que nós não devemos julgar ninguém, porque nós somos pecadores iguais. É por isso que nós devemos nos revestir de coragem e irmos até Jesus se temos pendências com Ele, se temos pecados. É por isso que não é vergonha nenhuma, diante de um convite, chegar diante do altar do Senhor e dizer: eu preciso de oração. É preciso coragem. Mas deixa eu dizer uma coisa, não tenha medo de ser julgado por ninguém. A opinião que importa é a de Cristo. Não tenha medo se as pessoas vão apontar o dedo para você. A voz que você e eu precisamos ouvir é a de Cristo. Porque há muitos que se comportam como verdadeiros fariseus, que julgam os pecados alheios, que tratam os que pecaram e caíram com uma espada. E isso está em todo lugar. Em todo lugar. Mas Jesus não trata assim.
aqueles que chegam com o coração contrito. Muito pelo contrário. Por isso que essa frase só Jesus pode dizer. E essa declaração de perdão é com muita autoridade. E é a declaração de Cristo que importa. É interessante porque a igreja primitiva entendeu este conceito. Entendeu o conceito. Porque o eunuco, quando foi perdoado pelo Senhor, ele disse assim: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Mais para frente, quando Cornélio e sua família recebem o Espírito Santo, e eles eram gentios, e aquilo era uma quebra de paradigma muito grande, Pedro vai dizer assim: olha, eles receberam o Espírito Santo como nós, o que impede que eles sejam batizados? Jesus perdoa porque Ele tem autoridade para perdoar. Nós devemos honrar o perdão de Jesus e não brincar com o perdão de Jesus. Porque o perdão de Cristo sempre estará disponível para aqueles que estão querendo vencer os seus pecados. Por mais que lutam, caem, mas oram confessando e vão lutando e fica naquela luta até a vitória chegar. É uma batalha, batalha atrás de batalha. Jesus honra os que estão lutando, mas aqueles que infelizmente brincam com o perdão e levam uma vida de qualquer jeito, se torna soberbo, e a estes o Senhor resiste. Que em nome de Jesus nós sejamos humildes e tenhamos um coração contrito e cheios de coragem. Nós devemos chegar diante de Cristo pedindo perdão pelos nossos pecados, e a bênção é que Ele vai nos perdoar, e que Ele nos perdoa, e que Ele diz que estamos perdoados. Os que tratam o perdão de Cristo como algo banal, não vão chegar de todo o coração. Mas os que tratam o perdão de Deus como aquela mulher tratou, e como o paralítico tratou, recebe do Senhor. Porque eles foram de todo o coração, sem reservas, sem justificativas. Eles foram até Jesus com tudo o que tinham. E Jesus é o único que pode perdoar os pecados. O objetivo dessa mensagem, irmãos, é mostrar que Jesus está disponível para perdoar. Que Jesus está disponível para nos ajudar diante das nossas lutas e das nossas fraquezas. E é só Jesus quem pode. E Jesus nos usa como mensageiros para avisar, mas o remetente da mensagem é Ele. E o destinatário da mensagem somos todos nós. E a mensagem de hoje é: os teus pecados podem ser perdoados. Se você chegar a Cristo com fé, com humildade e com coragem, você ouvirá essa bênção da parte de Jesus. Que em nome de Jesus tenhamos este coração. Que em nome de Jesus possamos reconhecer quem Cristo é. E se você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, Ele quer te perdoar. Só Ele pode te perdoar. Só Ele pode converter o seu coração. Só Jesus poderia dizer sobre o perdão, e Ele disse. Não vamos brincar com isso, irmãos. Vamos levar o perdão de Deus a sério. Porque a graça não é barata, como temos ouvido. Como temos ouvido sempre através deste púlpito. A graça não é barata. O perdão de Deus não deve ser banalizado, mas deve ser valorizado. E como é que eu valorizo o perdão de Deus? Lutando contra os meus pecados, e se eu pecar, indo até Jesus, clamando por misericórdia, e aquele que busca, encontra. Que Deus nos abençoe.